Olá, galerinha, tudo massa? Eu sou o professor Gustavo e estou aqui também com o professor Jackson. Vamos falar um pouquinho de física, né, professor Jackson? Isso aí, professor Gustavo. Fala um pouquinho hoje, começar, né? Falar um pouquinho de campo elétrico, blindagem eletrostática, umas coisinhas interessantes aí. Então, vamos começar com o vídeo provocador, né, professor Jackson? Isso aí, vamos lá. O que será que vai acontecer com esse avião? Será que ele vai cair? Algo vai acontecer com esse avião. O que será? O que é que vai acontecer com o avião? Oh, eu vi um brilho no céu ali. Eu vi um brilho no céu. O que aconteceu naquele brilho ali? Vai ter um replay aí. Deixa eu ver melhor. Caramba! Vixe, Maria. Um raio, hein? Um raio pesado, Caiu um raio hein? no avião e ele não caiu, ele continuou voando. Caramba, eu vou botar aqui de novo aqui, professor Jackson, para eu ver na hora do raio aqui. Olha aí, ó. O raio caiu no avião. Pausa lá, tem um replay. Pausa aí mais um replay lá. Tá, se quiser chegar o replay aqui, eu pauso. Não, pausa aí. Caramba, o raio caiu no avião. E não morreu. Isso. Volta um pouquinho mais. Tá só um pouquinho aqui. Caramba, professor Jackson. Isso aí. Então, nossa aula de hoje, do professor Gustavo, é para a gente discutir um pouquinho, né? A respeito desse fenômeno aí. Para os alunos que estão nos assistindo nesse momento, por exemplo, olha a imagem, né? Uma imagem que assusta, né? Assusta e terroriza. Quando fala de raio, nos assusta e terroriza. O que aconteceu com o avião, né? Será que o avião seguiu a viagem dele? Né? Será que danificou o avião, derrubou o avião? O que aconteceu com esse avião? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. E é interessante a gente dizer que o avião ainda é uma das viagens mais seguras que tem no mundo, então não precisa se assustar com isso, né? A gente toma susto porque caiu um raio no avião, o raio passou pelo avião, né, na verdade, e aí a gente não precisa se assustar porque é um dos meios de transportes mais seguros que tem. Bom, então vamos dar continuidade, vamos entender um pouquinho sobre campo elétrico, né? Porque o que é? Para entender sobre esse raio, a gente precisa entender sobre campo elétrico. Aqui eu tenho algumas partículas, professor Jackson. Em especial, a gente diz que uma partícula tem uma carga elétrica, a gente diz que a unidade de carga elétrica é o coulomb. Então, eu tenho aqui um microcoulomb, tá? Um nanocoulomb, e eu vou colocar um nanocoulomb no espaço e a gente vai discutir um pouquinho o que acontece. Professor Jackson, eu vou colocar uma partícula de nanocoulomb. O que acontece com essa partícula no espaço, professor? Essa partícula, ela possui carga elétrica, no caso, né? Você botou aí um maisinho, porque essa partícula aí está com excesso de prótons, né? Por isso que ela está positiva. Nós já vimos em aulas anteriores sobre essas partículas para a gente. Quando essa partícula é colocada nesse espaço, ela vai modificar essa região do espaço. Mas aqui a gente não está vendo. A gente não está vendo, né? Modificação nenhuma. Isso. Será que a gente força a barra para o pessoal ver que está modificando? Vamos forçar. Vamos forçar, né? Aqui a gente já colocou um brilho que a olho nu a gente não percebe, né? Então, ele tem essa modificação do espaço. E a gente pode utilizar setinhas, que a gente chama de vetores, né, professor Jackson, para poder mostrar a modificação, professor Jackson. É isso aí. Então, quando você coloca uma carga elétrica no espaço, ela modifica essa região do espaço. E essa região que foi modificada, nós vamos chamar de campo elétrico. E aí, essas setinhas para a gente, está indicando, a gente fala as linhas de força do campo elétrico. Tá bom? Isso aí é uma carga positiva. Se o professor botar uma carga negativa,
as setinhas vão ficar orientadas de maneira diferente, tá? Olha lá. Notem que as setinhas estão apontadas para a carga, quando a carga é negativa, tá? As setinhas apontando para a carga. A gente fala que as linhas de força do campo elétrico, quando a carga é negativa, são linhas de aproximação, né? As linhas tendem a aproximar a carga. Põe a positiva agora, professor. Põe as duas juntas, a positiva e a negativa. Separa um pouquinho da outra, mantenha um pouco distante. Isso, olha lá. Se você olhar a positiva, as setinhas elas estão apontando para fora, saindo. Já a negativa, a setinha aponta para dentro. Então, a gente fala que as linhas de força do campo elétrico, quando a carga é positiva, é de afastamento. E a negativa é aproximação. Olha que imagem bonita, né, professor? A gente põe as duas cargas, né? Olha a modificação aí. Olha como o espaço fica modificado. E aí, então, esse campo elétrico, se você colocar qualquer carga aí dentro, essas cargas são atraídas. A gente faz um comparativo com o ímã. O ímã, ele cria um campo magnético em sua volta. Aqui a Então, gente o está ímã... colocando um sensor. Um sensor, né? Então, o ímã, ele cria um campo magnético em sua volta. Ele atrai objetos derivados, né, de ferro. E o campo elétrico atrai objetos que têm cargas elétricas. Então, essa é a ideia que a gente tem de campo elétrico. Bom, então campo elétrico a gente já sabe que é qualquer partículas elétricas modifica todo o meio. E aí, mas também tem uma questão que a gente precisa estudar, que são chamadas blindagens eletrostáticas, não é isso, professor Jacques? Isso. Uma palavra bonitinha. O que é a blindagem eletrostática, professor Jacques? O senhor poderia explicar o que é essa blindagem eletrostática que está aparecendo na tela aí? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de blindagem eletrostática, a gente fala um pouquinho de condutores em equilíbrio eletrostático. Que é isso? O condutor é um material, né, que ele tem uma capacidade de movimentar os elétrons, né? Passar por eles na realidade. Por exemplo, um fio de cobre, ele é um condutor. Ele é um bom condutor de eletricidade, que ele deixa os elétrons passar por ele de maneira bem tranquila. Então, quando a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, a gente fala que o campo elétrico no seu interior é nulo, professor Gustavo. Então, a gente fala que um condutor está em equilíbrio eletrostático quando o campo elétrico no seu interior é nulo. Então, a blindagem eletrostática acontece nesses condutores, tá? Quando eu tenho uma blindagem eletrostática, no interior desse condutor, o campo elétrico é nulo, né? Não tem ação de cargas elétricas dentro dele. No seu interior, na realidade. Ah, professor, já vi alguma coisa sobre isso. Me falando agora, eu me lembrei que o fio de conexão da antena parabólica, ele tem uma espécie de malha por fora com um papel alumínio, uma espécie de papel alumínio. Então, a ideia ali é fazer essa blindagem eletrostática para não sofrer essas interferências, né, professor Jacques? No fio da antena parabólica tem aquela parte de, né? Isso, ela serve como uma blindagem, na realidade, né? E essa blindagem são feitos com materiais metálicos, tá? Só com materiais metálicos. Isso nós vamos estar vendo por quê? Porque as cargas elétricas, elas acabam distribuindo na sua parte externa, tá bom? Por isso que eu preciso ter um condutor metálico para que aconteça uma blindagem eletrostática. Agora, no interior desse condutor, nós vamos ter um campo elétrico nulo lá dentro. E isso vai nos mostrar uma experiência legal daqui a pouquinho, que foi feita por um grande físico, né? Que assusta também. Alguns podem não ter coragem de fazer o que ele fez, mas ele fez com segurança. Então, um condutor para a gente em equilíbrio eletrostático é quando no seu interior o campo elétrico é nulo. E aí nós vamos estar falando um pouquinho da blindagem eletrostática, tá? No interior, o campo elétrico é nulo, e no seu exterior é que vai estar a consideração das cargas elétricas. E se a gente professor, deixa eu mostrar. Eu posso mostrar o fio aqui, só para o pessoal entender o que eu estou falando, né? Pode, coloca. Aqui, ó, o fio para antena parabólica, ele tem esse envolto aqui, ó, uma espécie de malha, né? A ideia aqui como se fosse uma blindagem mesmo para o fio de cobre, né, professor? Isso, aí para essa malha aí... o cobre, na verdade, né? Isso, essa malha aí protege, na realidade, né? Tipo um protetor, tipo uma blindagem eletrostática. Por quê? Aí, no interior, na parte interna,
a gente vai ter um campo elétrico nulo, então não vai ter interferência de cargas elétricas. Aqui, E ó. toda a parte, e toda a parte elétrica vai ficar na parte externa. Então, a gente fala tipo uma blindagem, né? Uma proteção elétrica. Blindagem eletrostática. Voltando aqui para a blindagem eletrostática, professor. Então, aqui está o desenho dessa ideia, né? Dessa blindagem, né? No interior, olha, no interior das figuras não tem, né, cargas elétricas no interior da figura, no interior. As cargas ficam distribuídas na parte externa, tá bom? Então, no interior não tem distribuição de cargas elétricas. E no interior dele, a gente fala que, então, se não tem distribuição de cargas elétricas, no interior o campo elétrico é nulo para a gente. E o legal, professor Gustavo, que quando você tiver os objetos assim, normalmente as cargas elas se concentram mais nas pontas, né? Nos lugares pontiagudos, eu tenho maior acúmulo de cargas elétricas. Aí a gente fala também porque a gente fala o exemplo do poder das pontas. O que é o poder das pontas? É porque normalmente as cargas elas ficam concentradas nas regiões pontiagudas. Ah, então peraí. Então quer dizer que se eu tiver essa mesma ideia aqui, eu vou pensar que eu não devo ficar perto de árvores, né? Porque na hora que estiver caindo um raio, eu não devo ficar perto de alguma coisa que seja alto, né? Por causa do poder das pontas, então. Isso, Eu tenho que isso. tomar cuidado. Então, isso aqui me ensina a me proteger dos raios. Com certeza. E por que isso? Porque o Brasil é um dos países com maior incidência de raios. Né? Dizem que o raio não cai duas vezes na cabeça da mesma pessoa, mas eu não vou esperar cair a primeira, não, professor. Não, não. Então, é isso mesmo. Então, por exemplo, como tem uma árvore, a árvore ela já está um pouco acima do solo, né? Uma certa altura, um lugar pontiagudo. Então, a incidência de raios é mais fácil o raio cair em cima de uma árvore do que numa superfície plana, na realidade. Então, a árvore não é um lugar seguro para a gente. Por Então, quê? esse caso aqui, o do poder das pontas, é que vai explicar, por exemplo, os para-raios, né? Então, uma ideia de Isso. para-raio, né? Que a gente vai ver depois o Para-raios. que é essa ideia de para-raio na próxima aula. A gente E fala um aí, o senhor pouquinho. estava falando da gaiola, o senhor estava falando de um cara chamado Faraday. 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 Acho que é assim, porque o meu inglês não é bom, né, professor? O meu inglês não é bom, não. Faraday. Eu só me lembro de Michael, ou Michael. Eu vou lembrar aqui de Michael. Professor, o senhor poderia explicar sobre o que ele fez aqui na gaiola? A gente está mostrando agora um pedacinho da gaiola, falando um pouquinho de quem é Vai a lá. gaiola de Professor, Faraday. Faraday. baixa um pouquinho isso. Para mim é baixar, para você subir, no caso, né? Isso, pronto. Essa imagem é fantástica, né? Assusta, mas o Faraday, ele fez a experiência. Ele construiu uma gaiola metálica. Ele construiu uma gaiola metálica e deu uma grande descarga elétrica nessa gaiola. Ele ficou dentro dela, né? E mandou alguém acionar o dispositivo para que essa gaiola fosse atingida por uma grande descarga elétrica. E aí, nada aconteceu com ele, porque ele sabia que a gaiola serviria como uma blindagem eletrostática. Por quê? Quando essa carga, essa descarga elétrica atingiu a gaiola, toda essa carga, essa descarga elétrica, essas cargas elétricas ficaram distribuídas na parte externa da gaiola, tá? E na parte interna, nada, zero. Então aí a gente tem a gaiola como uma blindagem eletrostática. Toda a carga elétrica que veio da descarga elétrica ficou na parte externa e na parte interna nada. Então o Faraday está muito bem protegido aí dentro dessa gaiola. Ah, então agora explica por que esse avião aqui não, quando caiu esse raio nesse avião, as pessoas que estavam dentro dela não sofreram, né, professor Jackson? Isso, não Agora eu acontece. consegui entender por que esse avião aqui não sofreu as consequências, né, de um desastre total, e as pessoas que estavam dentro dela, por exemplo, levaram um choque e perderam a vida. Então, agora entendi por causa da ideia Da da blindagem. blindagem eletrostática, que é a Isso. gaiola criada pelo Michael Faraday. Faraday. E outra coisa, professor Gustavo, esse material da fuselagem do avião, ele é construído também baseado naquela malha que você colocou aí do fio, da antena. Sim, sim, Tá? sim. Eles têm camadas assim também, essas camadas, essas malhas metálicas na fuselagem do avião. Então, a fuselagem do avião, ela serve também como uma blindagem eletrostática. Quando o raio atingiu o avião, toda a descarga elétrica se distribuiu pela parte externa do avião. E se você botar na imagem do avião lá, bota na imagem do avião, professor.
Olha, só olha, o raio saiu por uma das asas, na ponta de uma das asas, né? Que aí me explica o poder das pontas pra gente. Porque nas pontas sempre vai ter um acúmulo de carga, né? Então a ponta da asa acabou atraindo o resto toda essa descarga elétrica, no caso. Então, todo esse raio, quando atingiu a parte do avião, toda ela distribuiu pela parte metálica e escoou pela ponta da asa, que a gente fala que é o poder das pontas. Então, aí, pra gente, o avião é um lugar seguro. Como o meu carro, né? Ô, professor Jackson, então o carro também é um lugar importante para que a gente se proteja, né, em caso de raios, se proteja porque ele não está em contato com o solo e faz essa gaiola, essa blindagem, né? A gente não está em contato direto com o solo. Na Professor Jackson, realidade, oi. na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de campo, né? Que eu vou colocar aqui um pouquinho sobre a ideia de campo para que a gente possa entender, por exemplo, o funcionamento da bússola, né, professor Jackson? Isso, Então, vamos dar sequência nos estudos na da parte sequência, na elétrica. próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a bússola e sobre isso aqui, né? Isso. Então, professor Gustavo, nossa aula de hoje, o importante é isso, entender o que é a blindagem eletrostática, entender um pouquinho do poder das pontas, que é perigoso você ficar em lugares pontiagudos. As montanhas, por exemplo, é um lugar onde caem muitos raios, porque são lugares altos. Quanto mais altos, maior, tu vai ter maior construção de cargas elétricas. Então, e aí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho do para-raio, né? Os Isso, meninos. falar um pouquinho do para-raio, falar também das bússolas, né? Como é que funciona a bússola, porque é a interferência do campo elétrico também, né? Isso. Então, professor Ok. Jackson, obrigado. Galera, até a próxima aula. Valeu, professor Jackson. Valeu, Gustavo.